Bom dia, queridos alunos! Na aula de hoje, nós vamos fazer exercícios de todos esses conteúdos que nós estamos revendo. Eu escolhi umas questões bem chatinhas, bem nojentas, para vocês arrebentarem em qualquer concurso. Vamos lá? Em 1803, John Dalton propôs um modelo de teoria atômica. Considere que, sobre a base conceitual desse modelo, sejam feitas as seguintes afirmações. 1. O átomo apresentará a configuração de uma esfera rígida. Ok. 2. Os átomos caracterizam os elementos químicos. Sim. E somente os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Exatamente isso que Dalton falou. 3. As transformações químicas consistem de combinação, separação e ou rearranjo de átomos. Também foi isso que Dalton falou. 4. Compostos químicos são formados de átomos de 2 ou mais elementos unidos em uma razão fixa. Também foi isso que Dalton falou. Então, qual das opções abaixo se refere a todas as afirmações corretas? Já sabe? Então, o modelo de Dalton dizia exatamente os quatro postulados apresentados na questão. Uma esfera maciça, cada átomo representa um elemento, os elementos diferem entre si de tamanho, de massa, as reações químicas, as transformações são combinações, rearranjo dos átomos, e os compostos são formados de 2 ou mais átomos ou elementos unidos numa razão fixa. Exatamente todas as questões abordadas no modelo de Dalton. Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. 1. No modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e elétrons. Não, né? No modelo de Dalton, o átomo não é dividido, é uma esfera maciça. 2. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso e carregado positivamente. Ok. Ao redor do núcleo estão distribuídos elétrons como planetas em torno do Sol. Exatamente, nós sabemos que o modelo de Rutherford é também conhecido como modelo de sistema solar, não é? 3. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um elétron, ao passar de uma órbita para a outra, absorve ou emite um quantum, fóton, de energia. Essas palavras não são de Thomson. Thomson é o modelo do pudim, certo? Essas palavras são de quem? São de Bohr. Então, a única resposta correta é a 2, certinho? Durante anos, os cientistas desvendaram os mistérios que envolviam o átomo. Sem desprezar os conceitos anteriores, cada um foi criando seu próprio modelo atômico a partir da falha do modelo anterior, ou simplesmente não explicava. Com o cientista dinamarquês Niels Bohr, não foi diferente, pois ele aprimorou o modelo atômico de Rutherford, utilizando a teoria de Max Planck, e elaborou sua própria teoria nos seguintes fundamentos, exceto. Então, vejamos as 4 opções e vejamos qual a única que não corresponde à interpretação de Bohr para o modelo atômico. Letra A. Não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Isto aqui não é de Bohr. B. Os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares, com energia fixa e determinada. Isso aqui é de Bohr. C. Os elétrons movimentam-se nas órbitas estacionárias e, nesse movimento, não emitem energia espontaneamente. Exatamente, eles só emitem quando eles são excitados por alguma energia externa e, ao retornar ao estado fundamental, devolvem a energia que foi absorvida. Então, essa aqui também é Bohr. Letra D. Quando o elétron recebe energia suficiente do exterior, ele salta para outra órbita de maior energia.
Após receber essa energia, o elétron tende a voltar à órbita de origem, correto? Devolvendo a energia recebida na forma de luz ou calor. Exatamente. Então, só a primeira que não é um postulado de Bohr. E na próxima aula saberemos quem foi o pai dessa frase tão bonita. Os fundamentos da estrutura da matéria e da atomística, baseados em resultados experimentais, tiveram sua origem com John Dalton, no início do século XIX. Desde então, no transcorrer de aproximadamente 100 anos, outros cientistas, tais como Thomson, Rutherford e Bohr, deram contribuições marcantes de como possivelmente o átomo estaria estruturado. Com base nas ideias propostas por esses cientistas, marque V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá? Primeira, Rutherford foi o primeiro cientista a propor a ideia de que os átomos eram, na verdade, grandes espaços vazios, constituídos por um centro pequeno, positivo e denso, com elétrons girando ao seu redor. Esse é o modelo de Rutherford? Sim, depois da experiência que ele bombardeou a lâmina de ouro com partículas alfa, lembra? Então tá certo. Segunda, Thomson, o cara do pudim, utilizou uma analogia inusitada ao comparar um átomo com um pudim de passas, em que estas seriam prótons incrustados em uma massa uniforme de elétrons, dando origem à atual eletrosfera. Na verdade, quem estão incrustados são os elétrons em uma massa uniforme de carga positiva. Ele nem falou em prótons, correto? Ele é o descobridor, ele é o pai dos elétrons, certinho? Então essa está totalmente errada. Terceira, Dalton, o cara da bola de bilhar, comparou os átomos a esferas maciças, perfeitas e indivisíveis. Exatamente, tais como bolas de bilhar. Dalton não sabia ainda da radioatividade, ele não tinha noção que o átomo podia se romper em partículas subatômicas. A partir desse estudo surgiu o termo átomo, que significa sem partes ou indivisível. Não foi Dalton que criou o termo átomo. O conceito de átomo indivisível, sem partes, vem lá da Grécia Antiga. Lembra? Demócrito, Leucipo, seu discípulo. Quarta, o modelo atômico de Bohr foi o primeiro a envolver conceitos de mecânica quântica. Exatamente. Ele foi o primeiro a mencionar aquela história de que cada elétron deveria ter um quantum de energia. Lembra? Em que a eletrosfera possuía apenas algumas regiões acessíveis, denominadas níveis de energia, sendo ao elétron proibido a movimentação entre estas regiões. Ah, bobo, claro que não. Os elétrons, eles absorvem energia e podem saltar de um nível para outro nível de energia. Então, essa está errada. Quinta, Rutherford utilizou em seu famoso experimento uma fonte radiativa que emitia partículas alfa sobre uma fina folha de ouro, além de um anteparo para detectar a direção tomada pelos elétrons. Exatamente essa experiência de Rutherford que criou o modelo planetário. Assinale a alternativa correta sobre o modelo atômico atual. Então, é sobre o modelo atômico atual. O que você pensa quando pensa no modelo atômico atual? O modelo de núcleo denso, concentrando toda a massa, elétrons com massa desprezível, girando ao redor do núcleo em orbitais. Orbitais com formatos diferentes, que correspondem aos subníveis. Lembra dos subníveis? S, P, D e F? Então, esse é o modelo atual, ok? Então, veremos. Letra A. O número de prótons é sempre igual ao número de nêutrons em todos os átomos. Tolinho, claro que não.
Isso até acontece bastante nos átomos que têm núcleos pequenos. Porém, conforme os núcleos vão aumentando, o número de prótons vai aumentando muito. O número de nêutrons aumenta mais ainda. Chadwick conseguiu provar a existência dos nêutrons e ele já era esperado, porque condensar um monte de partícula positiva agrupado, junto, colado no núcleo, não faz sentido, precisava de algo para dar estabilidade a essa situação. Então, esse está errado. Letra B. Os elétrons se comportam como partículas carregadas, girando ao redor do núcleo em órbitas definidas. Essa é uma proposta interessante. O problema é que esse não é órbita, não é um conceito do modelo atômico atual. Órbita é um conceito lá de Rutherford, certo? Já tivemos muitas atualizações depois disso. Letra C. A descrição probabilística de um elétron em um orbital P gera uma forma esférica em torno do núcleo. Não, Nanina, não. Desculpa, esse aqui é para mostrar que os elétrons giram ao redor do núcleo, mas não em órbitas definidas, tá? O próximo, esse. O orbital P é esférico? Não, né? O orbital P não é esférico, ele tem aquele formato alongado. 2 lobos no eixo X, 2 lobos no eixo Y, 2 lobos no eixo Z. Então, essa está errada. Letra D. O orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron a uma certa distância do núcleo. Bom, esta é a definição de orbital, de acordo com os cálculos de Schrödinger probabilísticos, certo? O orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Você lembra que quando Schrödinger fez os cálculos dele, algumas equações de onda davam valores zero, ou seja, naqueles pontos a probabilidade era zero. E tinha os máximos, e naqueles pontos de máxima a probabilidade era máxima. E o orbital, então, tem o formato que corresponde a esses pontos de máxima probabilidade. Então, essa está certa. Letra E. Os átomos são formados pelas partículas elétrons, prótons e nêutrons, isso para os químicos, né? Para os físicos tem muito mais, cujas massas são semelhantes. Olha, prótons e nêutrons têm massas semelhantes. Elétron não tem massa semelhante, tem massa desprezível. Então, a resposta certa aqui é a letra D. As telas de televisão plana e de telefones celulares usam como visores os chamados OLED, que são equivalentes a microlâmpadas coloridas, formadas por camadas de compostos metalorgânicos depositadas entre 2 eletrodos. Um dos mais utilizados como emissor de fótons é o alumínio, ligado a um composto orgânico, a quinolina. E aí ele dá a sigla, né? Al-quinolina 3. Letra A. Em sistemas semelhantes, pode-se variar a cor da luz emitida, substituindo o seu alumínio por outro metal de mesma valência. Escreva a configuração eletrônica do íon alumínio mais 3, número atômico 13, e indique entre os íons da lista a seguir qual poderia substituir o alumínio nesses sistemas. Vamos começar com a segunda pergunta? Ele acabou de dizer que era para substituir o alumínio por outro metal de mesma valência. Nessa lista de íons aí, qual é o único íon de mesma valência? É o ferro mais 3. Você sabe o que é valência? Lembra o que é valência? Valência é a característica da camada mais externa de elétrons. O alumínio está um cátion mais 3, ou seja, perdeu 3 elétrons. O único aí com a mesma característica é o ferro mais 3. E a distribuição eletrônica é a distribuição dos elétrons. O alumínio mais 3 tem número atômico 13, ou seja, ele tem 13 prótons. Mas quantos elétrons ele tem? A distribuição é eletrônica, é a distribuição dos elétrons. Como ele é um cátion mais 3,
perdeu 3 elétrons, só tem 10 elétrons para serem substituídos. E essa sequência você deve conhecer, deve ter feito várias vezes durante as aulas. Letra B. A emissão de luz nesses dispositivos pode ser explicada pelo modelo de Bohr. Então já sabemos, né? Absorve energia, quando volta para o estado fundamental, libera aquela quantidade de energia. Aquela quantidade de energia liberada é um fóton. Se tiver comprimento de onda dentro do visível, nós veremos cor. Se não, não veremos a emissão, ok? O diagrama de energia a seguir, ali ao lado, figura 1, refere-se ao OLED alumínio quinolina. Veja, é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver. O estado fundamental está lá com energia zero. O elétron foi para o estado excitado, lá em cima, em 3,6 eletronvolts. Sofre uma relaxação molecular, primeiro, porque a molécula muda sua configuração, correto? E depois é que ele emite o fóton de 2,4 até 0. Ele retorna para o estado fundamental. Então, veja que essa irradiação, esse fóton, na verdade, tem uma energia de 2,4 eletronvolts, ok? Então, vamos continuar que tem mais perguntas. Com base no diagrama de energia referente ao OLED de alumínio quinolina 3, e aquele que a gente acabou de ver, e utilizando o gráfico de conversão, que está aí, figura 2, e a escala de cores apresentadas a seguir, ali abaixo, determine o comprimento de onda e a cor da luz emitida pelo OLED de alumínio quinolina 3. Nós vimos que o fóton emitido tinha uma energia de quanto mesmo? 2,4 eletronvolts, correto? Nesse diagrama aí de conversão, está bem claro que este fóton de 2,4 eletronvolts vai emitir um fóton com que comprimento de onda? É só a leitura direta no gráfico. Não é de aproximadamente 520 nanômetros? Muito bem. E que cor corresponde 520 nanômetros? Um verde claro, meio azulado ali, mas é verde, né? Então, 520 nanômetros e verde. O que eu queria com esse exercício? Mostrar que você não deve temer um exercício um pouco maior. Basta ler com calma. Viu como foi simples? Uma simples leitura do diagrama, depois a transferência de eletronvolts para nanômetros. Calma, respira, leia e você verá que não é difícil. Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, mesmo em superfícies lavadas. Aí ao lado ele mostra a reação do luminol com água oxigenada e produzindo luz. Esse Hni aqui é energia do fóton. É proposto que na reação do luminol, substância 1, em meio alcalino, na presença de peróxido de hidrogênio, está aqui o peróxido de hidrogênio, água oxigenada, e de um metal de transição, que é o ferro da hemoglobina, forma-se o composto 3-aminoftalato, esse aqui, o composto 3, que sofre uma relaxação, dando origem ao produto final da reação 4. Lembra quando eu falei que a substância sofre relaxação? Ele modifica a sua conformação, alguma modificação física que demanda algum tipo de energia. Com liberação de energia, tá aqui, Hni, e gás nitrogênio, tá aqui. Na reação do luminol está ocorrendo o fenômeno D. Então, vejamos se você está fera nos conceitos. Letra A, fluorescência.
quando espécies excitadas por absorção de uma radiação eletromagnética relaxam liberando luz. Fluorescência, lembra da lâmpada fluorescente? Realmente é isso. Quando você doa algum tipo de energia para a substância, seus elétrons pulam, né? Excita, pula para camadas mais externas e logo em seguida voltam para o estado fundamental, devolvendo essa energia. No caso do luminol, alguém ligou uma corrente elétrica? Alguém jogou uma luz em cima? Não, né? Foi uma reação química que liberou uma energia na forma de luz, certo? Ele diz bem claro lá, uma reação que produz luz, correto? Então, não é fluorescência. Letra B. Incandescência, um processo físico de emissão de luz que transforma energia elétrica em energia luminosa. Você conhece a lâmpada incandescente? As lâmpadas antigas não tinham aquele fiozinho de tungstênio enroladinho, quando a gente ligava na corrente elétrica, aquele fio aquecia e emitia luz? Isso é incandescência. Não é excitação exatamente de elétrons, certo? É só porque o material fica rubro, correto? Então, também não é isso. Letra C. Quimiluminescência, uma reação química que ocorre com liberação de energia eletromagnética na forma de luz. Não é isso que acontece com os vagalumes, com as hidras? Uma reação química, não precisa absorver luz de lugar nenhum, não precisa ligar na corrente elétrica. Uma reação química que, em vez de liberar energia na forma de calor, como nós estávamos acostumados a ver na termoquímica, libera energia, só que na forma de fótons. Então, sim, é essa a resposta certa. E vamos continuar lendo só porque nós estamos estudando. Letra D. Fosforescência, em que átomos excitados pela radiação visível sofrem decaimento emitindo fótons. Fosforescência é o caso daquelas estrelinhas que a gente cola no teto, de alguns relógios cujos ponteiros têm um pouco de sulfeto de zinco depositado. Eles absorvem a energia da luz visível e relaxam lentamente. Então, durante um bom tempo, você vê o material brilhando no escuro, certo? Fosforescência. Não é o caso. E letra E, fusão nuclear a frio. Aí o cara pegou pesado, né? Porque nós não estamos estudando radioquímica, nós não estamos estudando os fenômenos nucleares, estamos estudando os fenômenos da eletrosfera. Então, esse realmente ele pegou pesado. Gostaram? Repito, é uma questão de calma, tranquilidade, ler o exercício todo. Agora, óbvio, você precisa conhecer bem os fenômenos fosforescência, fluorescência, quimiluminescência, ok? Tchau, queridos. Na próxima aula, como prometido, falaremos dos números quânticos. Tchau!